Fala galerinha, como vocês estão? Espero que bem. E aqui está mais uma videoaula do nosso canal Simples Matemática. E aí a gente vai completar o assunto que nós postamos aí semana passada sobre média aritmética. Hoje o nosso assunto é média aritmética ponderada. Vamos lá. Bem pessoal, como eu já falei antes, acho que semana passada eu postei um vídeo aí falando sobre média aritmética simples, né? Eu vou até colocar o link aqui da nossa aula de média aritmética simples. Depois, se você quiser dar uma revisada, você olha lá, beleza? E hoje nós iremos ver aí média aritmética ponderada. Então, na média aritmética simples, nós vimos que a média nada mais é do que a soma de valores, né, dividido pela quantidade de números que nós temos, ok? Já a média aritmética ponderada, a gente vai ver aí, ó, né, nós vamos ter o grau de importância de um determinado valor, que a gente chama isso de peso. Vocês já devem ter ouvido falar por aí, por exemplo, quando você vai fazer a prova do Enem. Então, quando você vai fazer a prova do Enem, geralmente o pessoal diz: não, redação tem um peso maior, né? Matemática e física tem um peso maior, que na verdade a gente fala em. Como é que se diz? Fugiu agora. Ciências da natureza, né? Ciências exatas e tal. Então, quando a gente fala em relação a quando um número ele tem maior peso, né? Então a gente vai tratar aí de média aritmética ponderada, certo? Então eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Então vê só, a seguinte situação demonstra como esses pesos funcionam. Então vê só a situação. Se um professor aplica duas provas durante o seu curso e a segunda prova vale 3 vezes mais do que a primeira, então a gente pode afirmar que a primeira prova ela vai ter um peso 1 e a segunda prova, que ela vale 3 vezes mais, ela vai ter um peso 3, certo? Então vamos ver alguns exemplos aí, ainda falando sobre média aritmética ponderada. Então, para a gente calcular a média aritmética ponderada, observe as seguintes orientações. Então, vê só. Primeira coisa que a gente vai fazer, multiplicar as informações cuja média precisa ser calculada por seus respectivos pesos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os valores que nós temos lá na questão e multiplicar cada um pelo seu peso correspondente, certo? Então, naquele exemplo que eu dei anteriormente da prova, você pegaria a nota que o aluno tirou na primeira prova vezes o peso 1. A nota que o aluno tirou na segunda prova vezes 3, porque a segunda prova teria peso 3, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar cada valor pelo seu peso. Daqui a pouco a gente vai ver isso na prática e vocês vão entender melhor, beleza? Some os resultados dessas multiplicações. Depois que você multiplicou cada valor pelo seu peso, você vai pegar todos esses resultados e somar. Depois divida o resultado obtido pela soma dos pesos utilizados. Então o que é que você vai fazer? Depois que você encontrou essa soma das multiplicações, você vai dividir esse valor pela soma dos pesos, certo? Também a gente vai ver mais na frente na prática, que aí vai ser melhor para vocês entenderem. Então, matematicamente é possível representar cada peso. Aqui eu estou representando por P1, P2, P3, P4, P5, dependendo da quantidade de números que nós tivermos, certo? E aí, para a gente tirar, eu fiz essa fórmula. Eu fiz, não, né? Na verdade, nós temos essa formulazinha aqui, onde eu vou ter o peso 1 vezes o número 1, né? Então, o valor vezes o peso dele, mais, ó, o mais aí, o peso 2 vezes o número 2. Então, o segundo valor vezes o peso dele, mais
E aí continua o peso 3 vezes o valor do número 3, mais o peso 4 vezes o valor do número 4 e assim por diante. Depois a gente vai ter que dividir esse resultado pela soma dos pesos. Então a gente vai ter que pegar aí o peso 1 mais o peso 2 mais o peso 3 se tiver, mais o peso 4 e assim sucessivamente. Então, vamos para os exemplos aí que vocês vão entender melhor, tranquilo? Nesse primeiro exemplo, nós temos aí, um professor conseguiu fazer com que suas provas mais importantes fossem as últimas ao atribuir pesos diferentes para cada uma. A primeira prova teve peso 1, a segunda, peso 3 e a terceira, peso 5. Um dos alunos conseguiu as seguintes notas: 7 na primeira, 6 na segunda e 4 na terceira. Esse aluno conseguirá alcançar a média final 6 exigida pela escola? Então vamos analisar a seguinte questão aí. A primeira prova ela teve peso 1 e o aluno tirou nota 7. Eita, deixa eu ajeitar aqui. Deixa assim mesmo. Na primeira prova, peso 1, ele tirou 7. Na segunda prova, ele tinha peso 3. Então, o peso 3, na segunda prova, ele tirou a nota 6. E na terceira prova, ele tinha o peso 5, ele tirou a nota 4. Então, para a gente descobrir qual é a média nesse caso, a gente vai ter que fazer a média ponderada. Como eu disse a vocês, a gente vai ter que pegar cada peso e multiplicar pelos valores que ele tirou na nota da prova, no caso aí, certo? Então, pela fórmula, né, P1 vezes N, N1, mais P2 vezes N2, mais P3 vezes N3. Ou seja, o peso 1 vezes a nota 1, o peso, no caso 2, vezes a nota 2 e o peso 3 vezes a nota 3. O peso 1, a gente viu aqui, é 1, né? Tem aqui, deixa eu botar aqui para ficar melhor. 1 vezes 7, não é isso? Aqui, 1 vezes 7, beleza? Mais 3 vezes 6, que é justamente esse peso 3 aqui, com a segunda nota, mais 5 vezes 4, que é o último peso, vezes a última nota. Tudo isso a gente vai ter que dividir depois, dividido, pela soma dos pesos. Eu vou pegar o peso 1 mais 3 mais 5, que vai dar no total 9, não é isso? Então eu tenho 1 vezes 7, deu 7, 3 vezes 6, 18, 5 vezes 4, 20. Dividido por 9, que foi a soma dos pesos de cada prova. Então, somando os valores aqui das multiplicações, 7 mais 18 mais 20, a gente vai ter um total de 45, dividido pelo total dos pesos, que é 9. 45 dividido para 9, a média desse aluno seria 5, ou seja, ele não conseguiu alcançar, consequentemente estaria reprovado nessas provas, não é isso? Então vamos para um segundo exemplo aí. Uma sapataria comprou os seguintes materiais para a fabricação de seus produtos. Então ele comprou 160 metros de couro, né? 200 pacotes de prego, 200 pacotes de pregos e 40 martelos. Sabendo que cada metro de couro custa R$23, então, couro, a gente comprou 160 por R$23. Então, aí nós temos o peso 1 e o número 1, né? Então, o peso 160, o valor, o número 23. Então, aqui, 23 vezes 60. Mais o peso 2 vezes o segundo valor. O peso 2 é 200, que são os pacotes de prego. E cada pacote de prego custa R$13,90. Então, vai ficar 200 vezes R$13,90.
mais o terceiro peso vezes o número. O terceiro peso foi 40 martelos e cada martelo custa R$ 15,50. Então eu fiz 40 vezes 15,50, tá aqui, ó. 40 vezes 15,50. Depois a gente vai dividir pela soma dos pesos, ó. Foram 160 metros de couro, 200 pacotes de prego e 40 martelos. Então multiplicando, ó, 160 vezes 23, nós temos 3.680. 200 vezes 13,9, né? 90, R$ 13,90, nós vamos ter aí 2.780. E 40 vezes 15,5, nós vamos ter aí 620. Somando esses três valores, nós vamos ter 6.780 dividido pela soma dos pesos, ó. 160 mais 200 mais 40, nós vamos ter 400. Então, 6.780 dividido por 400, nós vamos ter uma média de gasto aí de R$ 16,95 por produto adquirido, ok? Então, é como se cada metro de couro fosse R$ 16,95, cada pacote de prego fosse R$ 16,95 e cada martelo fosse R$ 16,95. Então, essa seria a nossa média, tranquilo? E um terceiro exemplo aí, tem falando, ó, comprei 2 camisas, onde cada camisa custou R$ 27,00, então nós temos o primeiro peso e o primeiro número, não é isso? Então, 2 vezes 27, ó, primeiro peso vezes o primeiro número, mais comprei 3 camisas onde cada uma custou R$ 35. Então nós temos, ó, o segundo peso, que é 3, e o segundo número, que é 35. Então vai ficar 3 vezes 35. Mais comprei 4 camisas e o preço de cada uma foi R$ 30,00. Então nós temos o terceiro peso e o terceiro número. Então nós vamos fazer 4 vezes 30. Tudo isso depois a gente vai dividir pela soma dos pesos. Quais seriam os pesos aí? 2, 3 e 4, né? Então eu coloquei aqui, ó, 2 mais 3 mais 4. 2 vezes 27 dá 54. 3 vezes 35 dá 105. 4 vezes 30, 120. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, ó, 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. Então, a soma dos pesos deu 9. Somando tudo em cima, 54 mais 105 mais 120, nós temos um total de 279 dividido por 9. 279 dividido por 9, nós vamos ter uma média de gastos aí de R$ 31,00 por camisa. É como se cada uma das camisas que nós tivéssemos comprado valesse R$ 31,00, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí média aritmética ponderada, né? Muda um pouquinho da média aritmética simples, porque aí nesse caso a gente vai ter que fazer a multiplicação pelos pesos, mas também não é nada de outro mundo. Então, dá um like aí se gostou da nossa aula. Se não, ainda não segue meu canal, se inscreve aí, certo? Eita, quase não sai. E começa a seguir o meu canal aí, beleza? Então valeu, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.